Você tem perguntas que espera serem respondidas? O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Este programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está começando. Fique conosco! No ano de 1864, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, lega à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um dos livros que compõe a codificação espírita e manifesta a colaboração dos espíritos sobre os ensinos de Jesus, tornando-os mais compreensíveis à nossa interpretação. Decorridos 150 anos, comemoramos em 2014 o aniversário desta obra magistral, que representa os conteúdos morais pelos quais a doutrina espírita se pauta, alinhando-se em estreita relação com os postulados cristãos. A entrevista de hoje fará algumas reflexões em torno desta obra de codificação. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Os longos anos que a providência divina reserva ao espírito no corpo durante o processo reencarnatório definem o estado em que este chegará à fase preparatória para o retorno ao mundo espiritual. As experiências vividas, as tribulações, as conquistas, os aprendizados dão ao espírito imortal no corpo o resultado de seu trajeto encarnatório. Juntando-se às experiências vividas anteriormente, mais o aprendizado conquistado no mundo espiritual, o ser humano se apresenta com os conteúdos que garantem uma determinada escala de valores, felicidade, ou desdita ao término de sua jornada no corpo. Quando olhamos nossos idosos de maneira geral, não aquilatamos as estratificações que ele traz na sua escala espiritual. Velhos no corpo, contudo, jovens ainda como espíritos. Nossa idade espiritual está mais próxima da infância que da madureza, estágio que iremos fatalmente atingir. Mesmo assim, já portamos cargas espirituais que nos situam em jornadas de realizações, algumas, outras de reparação e tantas ainda de expiação. O corpo nem sempre reflete as experiências e conquistas do espírito. Desta forma, nossos velhos, carinhosamente assim chamados, trazem nos seus alforjes espirituais os seus conteúdos secretos, que muitas vezes chamamos de sabedoria. Ao nos depararmos com eles, recordemos que são espíritos em trajetória de edificação, e os cabelos encanecidos pela idade representam fartas vivências das quais também podemos nos beneficiar. Valorizar o idoso, cuidando dele, reconhecendo-lhe a importância, é garantir que os conhecimentos e as suas experiências como espírito imortal possam ser postas a serviço do aprendizado de muitos. Nas culturas orientais e em algumas tribos sábias sobremaneira, o idoso é fonte referencial de ensino e respeito, porque viveram mais, portanto, podem ensinar mais. Recordemos que uma sociedade que olha para o futuro não pode esquecer do seu passado. Nossos velhos representam um futuro melhor, porque edificaram o passado que nos é legado. Quando os dias no corpo se escasseiam pela idade, é tempo de refletir acerca do que nos aguarda no porvir. Preparemo-nos para o melhor, ofertando aos nossos queridos velhos as melhores perspectivas. Pensemos nisso. Confira agora o quadro de entrevista com o tema A Estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos. Olá, amigos.
É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje temos a grata satisfação de recebermos Orlando Noronha. Orlando é médium, trabalhador da área espírita há mais de 30 anos, notadamente no estado de São Paulo. Hoje reside na capital do Paraná, Curitiba. Orlando, te recebemos com muita alegria, com muito prazer aqui. O tema de hoje, na nossa entrevista, é 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Orlando, como é que o codificador construiu, em que cenário ele edificou, ele construiu essa obra magnífica chamada o Evangelho segundo o Espiritismo? Daniel, prazer estar novamente aqui. Em obras póstumas, Kardec irá narrar um fato em que ele, em uma viagem para Saint-André, a esposa dele recebeu a visita, a qual ele irá denominar como Senhorita V. E Amélie, a esposa do codificador, irá travar com a Senhorita V um diálogo interessante, já que Kardec estava em viagem. E Amélie pergunta para a Senhorita V, porque ela era dotada da faculdade de dupla vista, e que Kardec vai estudar depois no livro dos médiuns, na Gênese, né? Vai desdobrar esse assunto. Esse assunto. Então, Amélie pergunta para a Senhorita V se ela conseguiria identificar o que o codificador estava realizando, que atividade que ele estava realizando. E ela responde assim, sem dúvida. Vejo numa casa, num pavilhão, 3 janelas, ele está de frente a uma janela, com jardins que envolve a casa em que ele está, e ele está em atividade. E percebemos que uma multidão de espíritos estão inspirando, mas de uma hierarquia elevada é que se destaca e que coordena as atividades. E a Amélie pergunta, você poderia identificar em que tarefa que ele está se ocupando? Ela então responde, desses espíritos estão me mostrando um livro grande, está escrito o Evangelho. Então é aí que Kardec inicia essa tarefa. A gente observa que Amélie Baudet, a esposa de Allan Kardec, também estava interessada, envolvida, não obstante muitas vezes distante, mas dando suporte ao codificador, né? Ela foi uma figura fundamental nesse processo da codificação espírita, não é mesmo, Orlando? Mas eu queria te perguntar uma outra questão, Orlando. Como é que esta obra extraordinária, que é a obra de conteúdo moral da doutrina espírita, está estruturada? Como é que o codificador estruturou essa obra? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo está constituído de 28 capítulos, né? E cada capítulo foi selecionado um texto evangélico pelo codificador, sendo a primeira parte onde Kardec irá traçar e desenvolver os temas, e a segunda parte onde ele irá selecionar as mensagens advindas dos espíritos, que ele vai denominar como instruções dos espíritos. Certo. Mas o que é mais notável, numa síntese, é o prefácio do Espírito de Verdade, né? Que irá sintetizar todo o objetivo desta obra tão atual e tão importante para nós. Por que essa denominação, Orlando? Por que razão o codificador entendeu de chamar o Evangelho segundo o Espiritismo? Há uma razão especial? Porque, a rigor, o texto que ele traz para dentro do Evangelho é o texto conhecido, né, do Evangelho, que é usado no mundo, digamos assim.
Mas por que razão ele denominou de o Evangelho segundo o Espiritismo? Há algo de especial nisso, Orlando? É para clarificar, né, que os ensinos de Jesus, a moral do Mestre Jesus, estava sendo num foco segundo as informações dos Espíritos, segundo o Espiritismo, né? Okay. Então, nós poderíamos dizer assim, o Evangelho de Jesus, sim, segundo o Espiritismo. É porque há nos conteúdos do Evangelho instruções dos Espíritos. É essa a conotação básica de ser ele segundo o Espiritismo? Sim, fundamenta-se porque os Espíritos vêm auxiliar a desenvolver os ensinos de Jesus, trazer de uma forma mais clara, objetiva e principalmente que ele vai colocar nos objetivos da obra, no sentido prático na vida diária. Vem nos auxiliar a entender de forma mais prática na nossa vida social, familiar. Quer dizer, eles contextualizam o conteúdo do Evangelho para o dia a dia da criatura. Esse é o princípio que norteia a orientação dos Espíritos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, Orlando? Sim, que o essencial para nós é a moral evangélica, né? Certo. A moral que nós percebemos atualmente como sendo emergente, né? A nossa iluminação interior, como nos fala com muita propriedade o espírito de Joana de Ângeles na sua série psicológica, né? Vem nos falar sobre a iluminação íntima, o burilamento íntimo, que é o que nós carecemos colocar em ação. Quando dizemos Joana de Ângeles, estamos falando de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Nós vamos para um rápido intervalo, retornamos já com esse tema. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos. Acompanhe. Retornamos com o nosso assunto, 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Orlando Noronha. Orlando, você fez menção de que Kardec construiu os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode nos dar em que condições que está estruturado, que tipo de trabalho ele fez para estruturar o Evangelho segundo o Espiritismo? O que ele quis nos ensinar didaticamente? Porque ele era um homem que trabalhava com uma didática excepcional. O que é que você tem para nos dizer em relação a essa questão? Quando nós falamos dessa lógica do codificador, que nós vamos ver presente em toda a codificação na Revista Espírita, a gente iremos lembrar de Pestalozzi, né? Pestalozzi, grande educador. Grande educador. E na Revista Espírita de 1865, quando Kardec irá fazer uma reedição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que foi feito algumas alterações, algumas classificações para melhorar a busca com os índices, mas há um detalhe que ele diz que os capítulos foram colocados de forma metódica, né? De forma que vamos dizer assim, está explicando a outra, né? Dentro de uma lógica. Então, nós vamos perceber no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei, que é a lei natural que ele colocará para os espíritos no livro dos espíritos, né? Exatamente. Então, nós vamos ter as 3 primeiras revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, que são as leis morais, onde estão assentadas irá nortear o nosso relacionamento na evolução. Aí no capítulo 2, ele coloca que meu reino não é deste mundo, né?
Então, nós vamos perceber ali um item que ele vai falar sobre a vida futura. E qual é a correlação? Aonde estão essas leis baseadas? Estão baseadas na imortalidade da alma, se assentam na imortalidade da alma, que ele colocará na vida futura. Depois o capítulo 3 virá falar: há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, aonde é que essas leis se aplicam? Se não nesse universo incomensurável, né? Onde bailam todos os astros e onde estão todos esses espíritos evoluindo, né? E então, nessa sequência lógica, nós então veremos que nós iremos evoluir. Qual é o mecanismo? Aí entra o capítulo número 4, né? Que seria sobre a reencarnação. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E assim, e quais são as nossas experiências? Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos perceber que existe no processo, uma lógica natural. Nos parece, e é uma afirmação também, dado que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele constrói o arcabouço moral da doutrina espírita. Há os que, por não serem espíritas ou desconhecerem os princípios que nutrem a doutrina espírita, acham que espiritismo não é religião. A presença deste livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo no Pentateuco Espírita, né, a composição dos 5 livros da doutrina, é que dá a conotação moral e denota ser espiritismo uma religião, Orlando? Vou me apoiar novamente com o codificador. Sim. Na Revista Espírita de 1868, dezembro, Kardec inicia: o Espiritismo é uma religião? E ele irá fazer toda uma argumentação filosófica, né? Então, ele coloca assim: senhores, se querem saber no sentido filosófico, o Espiritismo, sim, é uma religião, né? Então, ele deixa bem claro que se buscarmos no sentido... Porque uma palavra não pode ter 2 definições, ele coloca ali, né? Se for olhar o termo religião como nós entendemos, no sentido de liturgias, sem nenhuma crítica, não é? Mas no sentido de hierarquias, sem dúvida, o Espiritismo, nessa sentido dessa palavra, a religião não se aplica. Mas no sentido filosófico, moral, no sentido de melhoramento interior, que ele vai tratar no ser de perfeitos, né? O homem de bem, né? Okay. Dando para nós, realmente o Espiritismo, nesse sentido, como fala o codificador, é uma religião. Por estar assentado exatamente num tripé, né, de filosofia, de ciência e de religião, o aspecto que compete ao Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto moral, essencialmente moral. Essa, incontestavelmente, é a prova inequívoca de que o Espiritismo tem uma proposta moralizadora para as criaturas. É nisto que consiste todo o trabalho feito pelo codificador, trazendo o ensino de Jesus com as referências dos Espíritos para facilitar a nossa vida de compreensão sobre o aspecto moral, Orlando? Sem dúvida. O Espiritismo nos abre um horizonte de perspectiva de vida muito grande a partir do princípio maior da imortalidade do ser, né? De que existe um Deus Criador, Pai Supremo, né? Existe uma lei que rege tanto física e espiritual como moral, que norteia os nossos caminhos e que nós estamos de volta ao Pai. É mais ou menos aquela a parábola do filho pródigo, né? Estamos de retorno na experiência para o Pai. E quando nós falamos da questão moral, nós vamos lembrar aquilo que sempre Kardec deixou claro, que a questão maior e primordial da humanidade, da sociedade, é a educação. E a educação moral. Tá certo. Orlando, nossa gratidão pela tua presença aqui, mais uma vez, né? Aguarda um pouquinho.
Já retornamos com a Vida em Foco. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Meu nome é Tiago, tenho 34 anos, moro em Paranavaí. Acompanho o programa Vida em Foco todos os domingos. Tornei-me espírita há pouco tempo e estou começando o meu aprendizado sobre a doutrina espírita. Tenho uma pergunta. O Espiritismo veio para substituir as outras religiões no mundo? Caro Tiago, muito obrigado por acompanhar as edições do programa Vida em Foco. É uma alegria para toda a equipe que se dedica a produzi-lo. Gratidão maior ainda por você participar do programa enviando essa pergunta valiosa que nos permite boas reflexões. O Espiritismo é uma iniciativa direta de Jesus, em meio à orgia materialista do século XIX, que até hoje contamina o pensamento em todos os setores da atividade humana, seja no meio acadêmico, científico, político, econômico, artístico e até religioso, por mais contraditório que possa parecer. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que através das vozes dos seres redimidos nas lutas pelo processo da evolução, espalham suas luzes sobre a Terra desde 1857. Assim, como o próprio Jesus afirmou, a doutrina espírita, que é o Consolador, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. A doutrina espírita não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, que são parcelas da verdade, representadas pela forma como interpretam as leis do universo, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão das verdades imortalistas. A pouco e pouco, as ideias materialistas vão se enfraquecer e cederão lugar às verdades inafastáveis de que a vida é eterna, de que somos espíritos imortais vivendo uma experiência corporal, de que a nossa destinação é a da perfeição moral e assim por diante. Quanto mais essas crenças se fortalecerem com o uso do raciocínio na intimidade de cada um de nós, religiosos, de todos os matizes e tradições, mais estaremos seguros para agir de acordo com essas convicções. E quando nos dermos conta, essas convicções já terão alterado a nossa maneira de ver a vida e terão educado os nossos sentimentos para que possamos espelhar o amor de Deus junto aos que convivem conosco. A missão do Espiritismo deve verificar-se junto às almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus. Tenha uma semana rica em paz e harmonia. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Influência oculta dos espíritos. Os espíritos existem em torno de nós. Esta é uma das grandes demonstrações da ciência espírita. Somos espíritos encarnados no corpo. Os espíritos que habitaram corpos em mundos corporais estão à nossa volta, formando o chamado mundo dos espíritos. Estamos rodeados por esta nuvem de testemunhas. Somos espíritos mergulhados neste mundo dos espíritos. Por isso, é muito importante entendermos a influência dos espíritos na vida de cada um de nós. Allan Kardec formula a seguinte pergunta, fundamental para a compreensão dessa influência. Vejamos o que ele vai nos dizer. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Veja a importância
da questão formulada por ele. Allan Kardec quer saber desta influência que se dá não apenas no nosso mundo interior, de pensamentos, de desejos, de sentimentos, mas também em nossas ações, em nossa conduta. A resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Veja que esta influência se dá de forma muito maior do que a gente às vezes pensa. Os espíritos interferem em nossos pensamentos, sugerindo ideias, reflexões, raciocínios, provocando emoções, interferindo em nossas escolhas, em nossas decisões. Por isso, muitas vezes nos dirigem, nos conduzem de acordo com a vontade deles. Dado que esta influência é uma lei natural, porque somos espíritos e nos comunicamos permanentemente uns com os outros, é muito importante sabermos de que maneira podemos ser por eles influenciados e de que forma atraímos os espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Allan Kardec nos explica que são os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos que atraem os espíritos. Se nós temos sentimentos ruins, de ódio, de vingança, de raiva, de desrespeito ao outro, atraímos espíritos que cultivam esses mesmos sentimentos. Se nossos pensamentos são voltados exclusivamente aos nossos interesses egoístas, atraímos espíritos que alimentam esses desejos, esses pensamentos. Assim, se quisermos ser conduzidos, dirigidos por espíritos superiores, temos que mudar os nossos pensamentos, cultivar emoções nobres, buscar a partir do desejo do bem a sintonia com os espíritos superiores, para que possamos sofrer a influência dos mais elevados espíritos, já que sempre seremos pelos espíritos influenciados. É melhor que saibamos escolher as nossas companhias, cultivando os melhores desejos, as melhores intenções. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!